Louvado seja Deus. Nesta noite eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões, aqui de Chapadão do Sul, estado de Mato Grosso do Sul. O nosso pastor presidente é o pastor Daniel Rovani. Estamos aqui nesta noite para compartilhar com os amados irmãos uma palavra do coração de Deus para o meu e o teu coração. Eu quero convidar os irmãos para fazermos uma oração e assim vamos dar início à palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos teus cuidados com a nossa vida, com a nossa família, com a tua igreja. Eu te apresento, Senhor, cada vida, Senhor, que vai ouvir a tua palavra nesta noite. Espírito Santo querido, fique à vontade, fale aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Engrandecido seja o teu nome para todos sempre. Fica na direção, Pai, desta meditação, que saiamos daqui, Pai, com o nosso coração cheio da tua presença, da tua graça, e felizes, meu Deus, pela edificação que a tua palavra nos traz. Abençoe a cada um de nós, Pai, nesta noite, e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os amados irmãos para nós meditarmos um pouco, rapidamente, no capítulo 26 do livro de Gênesis, onde conta um pouco, uma passagem da história de Isaac. Aleluia. O versículo 1 diz assim: E havia muita fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E a reflexão, amados, que eu trago para nós nesta noite é uma pergunta para o meu e para o teu coração, para nós refletirmos nesta noite. Que tipo de poços você tem cavado? Você já vai entender a palavra do Senhor. Eu creio que o Espírito Santo já está ministrando no teu coração. Nessa leitura que nós fizemos, do versículo 1 ao versículo 6, a gente pode notar a obediência de Isaque, porque Abraão também foi obediente, e os filhos aprendem com os pais. Os pais são reflexo para os filhos, ou os filhos, melhor dizendo, são reflexo dos seus pais. Então, Isaque e Abraão foram obedientes ao Senhor. E eu quero também discorrer em mais alguns versículos aqui desse mesmo capítulo. Eu li a introdução aqui para a gente entender que vamos falar de Isaque. A partir do versículo de número 12, nós vamos ver daqui a pouquinho, porque aqui nesses versículos de 1 a 6 diz que houve uma fome. Então Abraão, ele despediu Isaque. Isaque foi para um outro lugar, para a terra dos filisteus, e habitou lá, até passar aquela fome. E o Senhor apareceu para ele e disse: não vá para o Egito. Então, querido, se você tem uma promessa de Deus, você está debaixo da promessa do Senhor, não retorne para o Egito, mas aguarde a orientação, a direção do Senhor para a tua vida. E assim, Isaque ficou peregrinando por aquela terra de Gerar, até que chegou um momento, lá no versículo 12, que diz que semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam.
Então não se surpreenda, meu querido, quando você perceber que os filisteus estão invejando você. De repente você pode pensar assim, mas eu não tenho nada, eu não estou fazendo nada. Mas isso que muitas vezes você pensa que é nada, está despertando a atenção dos filisteus, porque eles estão vendo que Deus tem negócio contigo, Deus tem plano na tua vida. Então, quando isso acontecer, você perceber alguém nervoso, irado, com uma pessoa que não se dá bem com você, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor. Porque pode ser um filisteu, porque ele está percebendo na tua vida a grandeza de Deus, o mover de Deus, que você mesmo ainda não está percebendo. Os filisteus invejavam a prosperidade de Isaque. E os poços, no versículo 15, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Aqui eu começo a falar dos poços, como a pergunta que eu fiz no início. Que tipo de poços você tem cavado? Vamos refletir nessa noite, vamos fazer uma análise daquilo que o Senhor tem observado na nossa vida. Como que está sendo a nossa atitude em relação a servir ao Senhor, em relação à obra de Deus? De que maneira nós temos trabalhado, de que maneira nós temos cavado os nossos poços? Então, a partir do versículo 16, Abimeleque, que era o rei dos filisteus, ele movido ali, influenciado, porque percebia, né, seus servos vendo a prosperidade de Isaque, então o que ele fez? Ele também despediu Isaque, pediu para Isaque se apartar dele, porque Isaque já estava se tornando muito mais poderoso que ele. Então é isso que acontece, irmãos, na vida daquele que é fiel ao Senhor, na vida daquele que persevera nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, ainda que você tenha que cavar poços em terras áridas, cheias de pedras, de pedregulhos, mas se o Senhor estiver contigo, meu querido, minha querida, não desanima não, que o Senhor vai fazer brotar água dessa fonte, desse poço, para te abençoar e para abençoar a tua família e aqueles que estão à sua volta. Assim como os filisteus observavam a prosperidade de Isaque, né, a conduta de Isaque, os filisteus hoje, espiritualmente falando, também estão observando a nossa conduta em relação ao reino de Deus, o que nós temos feito para agradar ao Senhor. Então Isaque, que era obediente, como nós vimos lá nos versículos primeiros que nós lemos, Isaque obediente, ele ouviu a voz de Abimeleque e ele se foi. Ele se apartou de Abimeleque e ele foi para, versículo 17, então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Ele foi habitar no vale, irmãos. Então se você está no vale, observe as coisas que há no vale, para edificar a tua vida e para te abençoar. Muitas vezes a gente pensa que o vale é só lugar de prova, mas onde há prova e há a aprovação de Deus, a bênção é garantida, porque o Senhor é conosco. Se o Senhor estiver conosco no vale, a gente consegue prosperar, a gente consegue sair do vale adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. Então, no versículo 18, Isaque cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. Então, Isaque, ele honrou seu pai Abraão. Aqueles poços que ele havia cavado e que os filisteus haviam entulhado aqueles poços, Isaque limpou aqueles poços novamente, né? Destamparam, limpou e deu os mesmos nomes, continuou chamando aqueles poços pelos mesmos nomes que o pai dele, Abraão, havia dado a cada um desses poços. Aleluia! Então, queridos, Isaque semeou quando ele se afastou de Abraão. Ele não ficou de braços cruzados esperando a promessa se cumprir. A gente espera a promessa se cumprir, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Uma outra coisa que eu aprendo aqui também é que a promessa de Deus aos pais pode se cumprir na vida dos filhos.
né, na sua descendência. Quantas promessas que Deus fez a Abraão, que se cumpriu na vida de Isaac, que se cumpriu na vida dos seus netos e que continua se cumprindo até hoje na vida dos seus filhos, nós que somos filhos de Abraão pela fé, não é verdade? Então as promessas divinas, elas são condicionais. Isaac, ele não ficou parado, ele trabalhou. Assim somos nós, né? Nós precisamos fazer a nossa parte, aquilo que é possível nós fazermos, porque aquilo que nós não somos capazes de fazer é a parte que o Senhor faz. Ele é especialista nisso, em fazer o impossível. Então, essa é a tarefa dos invejosos, entulhar os poços. Mas a nossa tarefa, como servos do Deus Altíssimo, cheios do Espírito Santo na nossa vida, a nossa tarefa é desentulhar, é destampar, é limpar e cavar novos poços. Aleluia. A palavra inveja, irmãos, significa desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, uma ganância descontrolada. Então os filisteus ficaram ali desgostosos pelo sucesso, pela prosperidade de Isaac, e eles simplesmente quiseram que Isaac se afastasse deles. Também nós vemos um outro desejo que é irrefreável de possuir ou gozar o que é de outro. Por exemplo, Absalão. Absalão, ele desejou usurpar o trono do seu próprio pai, Davi, né? Então, muitas pessoas que olham para nós, às vezes a gente pensa, não temos nada, mas nós temos Jesus na nossa vida. Isso já é motivo de muitas pessoas quererem ser como nós, quererem fazer o que nós fazemos, embora que muito do que nós fazemos, não fazemos pela nossa força, pela nossa capacidade, mas sim pela graça de Deus na nossa vida. Então, Absalão foi um dos que, ele roubava o coração, ele furtava o coração das pessoas puxando para o lado dele e denegrindo a imagem do seu pai. Mas que não sejamos assim, amados. Que sejamos compreensíveis, que sejamos cooperadores, ajudadores uns dos outros na casa do Senhor. Provérbios capítulo 14, o versículo 15 diz assim: a paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. A inveja é podridão dos ossos. Vemos o exemplo de Caim e Abel. Deus se agradou da oferta de Abel e Caim não se agradou disso. Mas por que Deus se agradou da oferta de Abel? Porque ele foi puro, ele foi sincero, ele ofereceu o seu melhor para Deus. Ele não ofereceu o seu sacrifício a Deus de qualquer maneira. Então o Senhor nos diz nesta noite: se aperfeiçoe, ofereça o seu melhor para mim, porque eu tenho muitas bênçãos para entregar nas tuas mãos. Eu quero te usar como instrumento nas minhas mãos para abençoar vidas, para alcançar almas para o reino dos céus. Então nos alegremos, amados, com a vitória dos nossos irmãos. Vamos nos compadecer daqueles que estão passando por dificuldade, mas vamos louvar a Deus e festejar junto, confraternizar junto com aqueles que estão vencendo, com aqueles que estão prosperando, que estão sendo abençoados para o Senhor, porque hoje pode ser a vez do meu irmão, da minha irmã, amanhã pode ser a minha vez, pode ser a sua vez, e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. E o que é o entulho, irmãos? A gente sabe que são restos, né? Restos de obra, escombros, lixo, né? Os filisteus usaram essas coisas, né? Pedra, sujeira, para entupir aqueles poços. E o entulho espiritual na nossa vida pode ser o desprezo pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, às vezes até o desprezo pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, ou a própria inveja. Palavras que ferem, irmãos, podem também entulhar o poço, né, que é o nosso coração. Traição, falsidade, comentários maldosos, tantas coisas podem entulhar o nosso poço espiritual, né, como entulho espiritual, mas nós temos o Espírito Santo nos ajudando a vencer. Nós temos o Espírito Santo nos ajudando sempre a estar limpando esse poço dentro de nós. Aleluia. Alguém também tentando cavar um poço na presença de Deus, isso pode acontecer e a gente observar, quando alguém está tentando cavar um poço na presença de Deus, de que maneira? Você pode estar perguntando, missionária Cláudia, mas de que maneira eu posso cavar um poço na presença de Deus? E eu te respondo, quando você está dirigindo um trabalho, você está no campo missionário, quando você está dirigindo uma congregação, quando você está dirigindo um departamento, quando você é dedicado ao louvor,
o estudo da palavra de Deus, quando você medita na palavra do Senhor, quando você gasta o seu tempo, você investe, eu não vou dizer perder tempo, mas quando você investe o seu tempo meditando na palavra de Deus, você está cavando um poço muito importante, um poço que vai te saciar a tua sede nos momentos de sequidão, e você vai ter água viva, cristalina, sabe, para ofertar para aqueles que estão com sede, que não estão em condições de cavar poços ou que estão com seus poços entulhados. Quando você está evangelizando, quando você tem disponibilidade na casa do Senhor para o que precisar, você está cavando poços. E aí sabe o que pode acontecer? Podem se levantar Caíns, podem se levantar Absalões para tentar empulhar os seus poços, em vez de cavar o seu próprio poço, de cuidar da sua própria vida, quer entulhar os poços alheios, os poços daqueles que estão na presença do Senhor, buscando fazer a vontade de Deus. Então não perca tempo, querida, entulhando o poço de ninguém. Cuide do seu próprio poço. Está percebendo que não está conseguindo mais jorrar água, brotar água do teu poço? Comece a limpar através da oração, pedindo a graça de Deus na tua vida, perdoando quem te magoou, ou pedindo perdão para alguém que você magoou. Isso é limpar o poço do coração. A tua fé vai ser renovada quando você estiver com o seu poço limpo, quando você estiver com o seu poço transbordando de água cristalina. Você vai poder saciar a tua sede e a sede daqueles que estão à tua volta. Quando você estiver na bênção e perceber pessoas te evitando, deixe ir embora. Se a tua prosperidade está incomodando, não se preocupa. Sabe por quê? Mais à frente a gente vai ver que o rei dos filisteus, Abimeleque, ele, por inveja, ele pediu para Isaac ir embora. Isaac obediente foi. Só que lá na frente, mesmo nesse período aí que um ficou longe do outro, os filisteus continuaram observando a conduta, o comportamento de Isaac, e ele viu que Isaac era persistente, e ele desejou estar novamente próximo de Isaac, porque ele percebeu, olha, Deus é com ele mesmo. Então é bom estarmos próximos daqueles que estão sendo abençoados. Em vez de a gente entulhar o poço daquele que Deus está levantando, vamos ficar pertinho dele, porque nós também seremos abençoados. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então Isaac se tornou mais rico, né? Porque o Senhor estava neste negócio dessa separação. Primeiro Isaac se afastou de seu pai, depois Isaac precisou se afastar de Abimeleque, mas era tudo o que ele precisava, era esse espaço, né? Condições para ele cavar mais poços, sem os invejosos por perto tentando impedir, entulhando os seus poços. Ele continuou, irmãos, trabalhando, servindo a Deus com alegria. Ele continuou desentulhando os poços, e depois que ele deixou esses limpos, prontos, ele continuou a cavar novos poços. Ele não parou por aí. Então, seja um cavador de poços, meu querido. Aleluia. Desentulhe o poço do teu coração nessa noite. Resolva os teus problemas na tua casa, no meio da tua família. Tire as mágoas, os ressentimentos do teu coração nessa noite. O orgulho que não te deixa em paz, que não te deixa melhorar. Seja humilde, meu querido. Reconheça seus erros. Lute pela paz e harmonia dentro da sua casa. Aleluia. Começando por Samaria, né? Comece essa obra de desentulhar os poços por Samaria, depois Jerusalém e depois aos derredores até os confins da terra. Faça a vontade do Senhor. Por que você não consegue prosperar? Tem entulho no seu poço? Eu te faço essa pergunta e você responde para o teu coração nessa noite. Se há um entulho te impedindo de crescer, de prosperar, de sentir paz na casa de Deus, na presença do Senhor, faça a limpeza necessária, meu querido. O Espírito Santo te ajuda nessa limpeza. E depois que você remover o entulho dos poços, como Isaac fez, o Senhor vai te capacitar. Ele vai te dar oportunidade, Ele vai te dar ferramentas. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu ministro na tua vida nessa noite que o Senhor vai te dar a partir de hoje ferramentas para você ser capaz de cavar os poços que você
precisa cavar, porque são projetos de Deus para a tua vida. Poços que fornecem água limpa, água cristalina, água que não se esgota. E por que ela não se esgota? Porque ela é uma fonte de água viva. É Jesus vivendo e reinando dentro de você. É uma nascente. Aleluia. Então no versículo 19, os servos de Isaque cavaram e acharam ali um poço de águas vivas. Isso foi o suficiente, irmãos, para os pastores de Gerar já sentir inveja novamente. E no versículo 20 eles dizem: esta água é nossa. E chamou o nome daquele poço de Ezeque, que significa contenda, contender, intimidar. Que tipo de poço você tem cavado, minha irmã? Que tipo de poço você tem cavado, meu irmão? Poço de contenda? Ou poço de comunhão, de fraternidade, de compaixão? Louvado seja Deus. No versículo de número 21, eles deixaram aquele poço para trás e cavaram outro poço. E mesmo assim, os pastores de Gerar contenderam sobre esse poço também. Então eles deram a esse poço o nome Sitna, que significa inimizade. Então eles não queriam de forma nenhuma estar próximos, compartilhar do sucesso de Isaque, né? Mas eles queriam colocar um fim. Em vez deles irem cuidar da própria vida, cavar os seus próprios poços, queriam impedir o agir de Isaque. Então não cave, não faça poços de inimizade, sim ao contrário, poços de amizade, de paz. É isso que nós precisamos, né? De comunhão, de união entre nós. E eu te pergunto nessa noite, os poços que você tem cavado aí no decorrer da tua caminhada espiritual, que nomes o Espírito Santo pode dar a esses poços? Vamos refletir nessa noite e responder para o nosso próprio coração? Como eu posso chamar os poços que eu tenho cavado na presença do Senhor? Será que eu tenho saciado a sede de alguns, de muitos? Ou será que esses poços são de águas amargas? Aleluia! O Senhor nos faz refletir nessa noite, queridos. Não vamos cavar poços de inimizade, de contenda, e sim poços de amizade, de comunhão. No versículo de número 22... partiram dali e cavou outro poço. E aqui eles já desistiram de porfiar sobre ele, né? De criticar, de contender contra ele. Por isso, eles chamaram esse poço de Reobote, que significa lugares amplos, dados pelo Senhor, lugar de descanso. Então eles disseram assim na parte B do versículo: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Então vai chegar o momento de você se alargar, de você ampliar a tua vida espiritual, de você ampliar a tua vida financeira, material, tudo aquilo que você necessita nesta terra para o teu conforto e para a tua família. O Senhor vai prosperar também a tua vida espiritual. E no versículo de número 24, Isaque não desistiu do seu projeto de cavar. Ele era um homem persistente, né? E Deus se agrada quando nós somos persistentes na presença dele, mesmo que o inimigo se levante, mesmo que o cenário esteja parecendo que é tudo o contrário, que não vai dar certo, mas se a gente persistir, se a gente perseverar, o Senhor nos abençoa e nos dá vitória. No versículo de número 24, o Senhor apareceu naquela mesma noite e disse para Isaque: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei. Multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Cavaram mais um poço, meus queridos irmãos. Então eles eram perseverantes. E aqui já no versículo 26 a seguir, como eu disse, Abimeleque percebeu que era a mão do Senhor sobre a vida de Isaque. Então ele desejou estar novamente próximo a Isaque. E ele foi até Isaque e pediu para eles ficarem próximos novamente, né? A aproximação de Abimeleque e Isaque. Lá no versículo de número 28, eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo.
Que nos não faças mal, como nós te não temos tocado e como te fizemos somente bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Abimeleque reconheceu aqui que Isaque era bendito do Senhor. Ele só errou numa coisa, né? Ele se equivocou numa coisa, quando ele disse, agora tu és o bendito do Senhor. Mas na verdade, Isaque sempre foi o bendito do Senhor, sempre foi um escolhido por Deus, assim como você também é escolhido por Deus. Assim como você também tem um projeto de Deus na tua vida. Então, Isaque fez um banquete, se despediram dele em paz, lá no versículo 31, né? A última parte diz, e despediram-se dele em paz. E você pensa que parou por aí? No versículo de número 32, aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado, e disseram-lhe, temos achado água. Então, em todo o tempo, Isaque foi um cavador de poços. Seus servos cavavam porque obedeciam ao seu servo Isaque. Então seja obediente ao Senhor. Cave os poços, poço de paz, poço de harmonia, de obediência, de amor à igreja, de amor ao teu Senhor Jesus, ao teu pastor. Querido, não continue bebendo águas de entulho. Você não precisa tomar águas de contenda nem de inimizade, mas beba a água da vida que Jesus te oferece. Vemos os exemplos de José. Os irmãos de José tentaram entulhar o poço dos sonhos de José, mas não, José desentulhou porque ele nunca deixou de acreditar no sonho que Deus havia dado a ele. Saul também tentou entulhar o poço do reinado de Davi, mas a gente sabe que Davi venceu e chegou ao trono. Faraó tentou entulhar o poço da esperança dos hebreus para ir à terra prometida, mas o Senhor era com eles e eles conseguiram chegar à terra prometida. O poço da esperança deles não foi entulhado. Penina vivia entulhando o poço da maternidade de Ana, afrontando Ana. E por algum tempo, Ana até tomou água amarga, de um poço amargo, mas até o dia que ela se levantou na presença do Senhor e resolveu cavar o seu próprio poço, buscando a presença do Senhor. E Deus abriu o poço da maternidade, Ele abriu a madre de Ana, lhe concedendo Samuel. Eu finalizo nesta noite te dizendo, meu querido, busque a presença de Deus e Ele te orientará nesta tarefa de desentulhar e cavar poços, mesmo que seja em terras áridas, mesmo que seja em tempos difíceis, né? Em dias difíceis como estamos vivendo, né? Dias atípicos, mas é um momento também de cavarmos poço da oração, né? De abraçarmos uns aos outros com os braços da oração. É o tempo da igreja abraçar a própria igreja e abraçar ao mundo com os braços da oração. Vamos orar uns pelos outros, pelas nossas famílias, vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pelo mundo, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus repreenda a ação desse vírus tão terrível que tem ceifado tantas vidas. Mas não vamos cavar poços de desesperança, não, vamos cavar poços de fé, de confiança naquele que pode acrescentar a nossa fé, que é o Senhor Jesus. Então que o Senhor continue ministrando ao teu coração nesta noite. E agora eu acredito que você já pode responder para você mesmo. Que tipo de poço você tem cavado na tua caminhada com o Senhor? Amém? Que o Senhor continue abençoando grandemente a tua vida, te prosperando. E como eu já disse agora há pouco, o Senhor te dá ferramentas, Ele te dá capacidade para você continuar cavando poços. Poços que vão te beneficiar, que vão te abençoar com paz, com alegria, com saúde física, com saúde espiritual. Poços que vão prosperar a tua vida e a vida daqueles que convivem com você, a vida daqueles que te rodeiam. Que o Senhor abençoe a cada um dos amados irmãos nesta noite. Quero estar avisando para os irmãos que amanhã também nós teremos um culto online. Os irmãos estão convidados a estar aí acessando, né, pelo Facebook. Amanhã a partir das 18h30 MS estará aqui um servo do Senhor, um pastor, ministrando a palavra de Deus para o teu coração. Te convido a orar comigo nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, te louvamos, Senhor. Te damos graças pela Tua palavra. Eu peço que o Senhor alcance cada um, Pai, que ouviu esta palavra nesta noite. Aqueles que ainda vão ouvir, que possam compreender este mistério, Pai, e desentulhar os poços, Senhor, na Tua presença,
para que vá bem ele e a sua família, ela e a sua família. Fica conosco, meu Pai. Eu te agradeço por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.